Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia, faço Biologia na FHO e hoje nesse vídeo eu e os meus amigos vamos mostrar para vocês como produzir mudas de maneira sustentável em casa, apresentando algumas técnicas, vantagens e motivos de se fazer. Nesse tutorial, você vai poder aprender mais sobre sustentabilidade e como aplicar ela na produção de mudas em casa. E vale lembrar que existem várias formas de se fazer, mas aqui vão algumas dicas. Oi pessoal, eu sou o Matheus, faço Biologia na FHO e vou apresentar para vocês os principais motivos e vantagens da produção de mudas sustentáveis. Mas primeiro, eu preciso que vocês entendam o que é algo sustentável. A sustentabilidade é o princípio no qual damos condições para que as nossas ações tenham certa permanência e possam ser mantidas dentro do que os elementos naturais possibilitam, considerando-os de maneira ecológica, social e econômica, de modo a não serem cometidos abusos sobre eles. E então, para fazer nossas mudas, vamos buscar a utilização de técnicas que tornem nosso cultivo sustentável, para que qualquer um possa ter condições de produzi-las de forma bem simples, fazendo uso de elementos que todos tenham acesso, como sementes crioulas ou selvagens, que podem ser coletadas ou adquiridas em bancos de sementes locais, filtros de café e copinhos de folha para plantarmos nossas sementes, como forma alternativa ao uso de sacos plásticos e tubetes utilizados pelos viveiros de mudas, entre outros materiais e métodos de baixo custo e técnicas ecologicamente corretas. E agora, alguns de vocês podem estar pensando, mas para que produzir essas mudas em casa? Bom, existem muitos bons motivos para fazer isso. O desmatamento causado pelo homem, através do extrativismo, da rápida expansão urbana sem planejamento e do grande desenvolvimento das monoculturas no país, fez com que hoje nos encontremos diante de um cenário preocupante. O desequilíbrio ambiental é notável e fica mais evidente quando percebemos que cerca de 17% da Amazônia e 49% do Cerrado já foram desmatados. Mais de 20% do Pantanal foi consumido pelas chamas e menos de 12% da área original de Mata Atlântica resistiu ao desmatamento. Em muitas cidades, é perceptível o impacto da expansão monocultural, sendo comum observarmos vastas áreas ocupadas por apenas um tipo de cultivo ao redor de grande parte dessas cidades. A maioria delas é abastecida pelas águas de rios ou nascentes que estão sob grave risco, com grande parte deles tendo suas águas poluídas ou mesmo sendo secas pela falta de mata ciliar que os protege. Por isso, o plantio de árvores é muito importante para proteger as nascentes, melhorarmos o clima das cidades e a qualidade do ar, além de fornecermos abrigo e alimento para os animais, preservando a biodiversidade, contribuindo assim não só para o aumento do bem-estar humano, mas também para com o equilíbrio ambiental. Quando pensamos em cultivo sustentável, devemos considerar que a produção local dispensa processos como o transporte de longas distâncias, reduzindo assim as emissões de poluentes. Quando feita por nós mesmos, podemos optar pela utilização de técnicas menos nocivas ao meio ambiente. Além disso, a produção caseira possui um baixíssimo custo, ou mesmo custo zero, dependendo de como for feita. As mudas que produzirmos podem ser usadas em hortas ou pomares, paisagismo, plantadas em praças ou mesmo em reflorestamento e arborização. Além disso, é bom lembrar que quando plantamos frutíferas, podemos colher seus frutos quando elas estiverem maiores. Oiê, meu nome é Daniela, também estudo Biologia na FHO e agora eu vou falar um pouco sobre quebra de dormência e como você pode começar a produção das suas mudas com uma sementeira. Mas antes de plantar a semente, precisamos fazer alguns procedimentos para garantir que a germinação e a muda deem certo. Antes de germinar, as sementes ficam em um estado de dormência, até que elas encontrem as condições ideais para brotar. Então, é preciso fazer um processo que se chama quebra de dormência, que imita os processos naturais que ocorrem com as plantas, para que o embrião consiga sair da semente e germine direitinho. Existem vários métodos,
como tratamento químico, escarificação mecânica, tratamento com hipoclorito, choque térmico, aquecimento, embebição e secagem. Mas vamos falar apenas de alguns e dar dicas de como saber qual método cada semente precisa. Basicamente, as sementes de tegumento mais duro, como o olho de boi e a semente de guaporuvu, precisam de uma escarificação mecânica, que é fazer um machucadinho na semente com uma faca, uma lima ou até mesmo uma folha de lixa, também dá certo. Faça sempre do lado oposto ao hilo ou umbigo da semente. Outras, como a do ipê, precisam da embebição, ou seja, precisam ser deixadas na água de um dia para o outro. No caso da semente do abacate, é legal você colocar 3 palitinhos de dente, espetando ela dessa forma e deixar em um pote com água até brotar, com o hilo virado para cima, para orientar melhor a formação das raízes. E se as suas sementes estiverem com muita polpa em volta delas, como costuma ser a semente do mamão, é preciso deixá-la secando, também de um dia para o outro. Após a quebra de dormência, sua semente estará pronta para ir para a terra. E se você quiser guardar sua semente para plantar outro dia, guarde sempre na geladeira, ok? A sementeira é um recipiente com terra e de fácil acesso, onde suas sementes podem ser inseridas para germinar. Ela pode ser feita usando vários materiais, como garrafas PET, cascas de ovo, caixas de leite, caixas de sapato, rolos de papel, potes reutilizados, caixas de ovo, entre outros. Nesse vídeo, vamos usar a caixa de ovo. Então, quando seu ovo acabar, o primeiro passo é fazer um furinho embaixo de cada compartimento. Depois, basta misturar uma parte de areia para 3 partes de terra, dessa forma, e encher a sua caixa de ovo. Isso vai facilitar a formação das primeiras raízes. Não precisa de adubação por enquanto, porque a semente já possui todos os nutrientes que ela precisa para brotar. Em seguida, borrife um pouco de água para umedecer e sua sementeira está pronta para ser usada. Então agora pegue sua semente, faça um buraquinho na sementeira com um lápis ou com o dedo mesmo, coloque ela ali dentro e cubra com terra. Uma dica é fazer plaquinhas para identificar o que é cada árvore que você está plantando, para não se perder depois. Deixe a sementeira em um local de sombra, porque o calor em excesso pode atrapalhar a germinação. Lembrando que você não precisa de uma sementeira para produzir suas mudas. Ela só ajuda no processo de germinação, e as plantinhas precisam ser retiradas dela bem rápido. Bom, pode ser que você não queira usar a sementeira, ou até que a sua semente seja um pouco grande. Nesse caso, o melhor a se fazer é plantá-la num recipiente. Mas você sabe qual um bom lugar sustentável para plantar sua semente ou o seu brotinho? Olha, existem vários modelos para serem seguidos, como potes reutilizados que não sejam tão fundos e deixem a luminosidade entrar, caixas de leite ou de suco, filtros de café com borra e tudo, ou até um copinho de folha de bananeira. É importante ressaltar que, apesar desses materiais estarem sendo reutilizados, um dia irão para o lixo. Então, as melhores opções de escolha são o filtro de café e o copinho de folha. O filtro de café, depois de usado, pode ser vantajoso para o desenvolvimento das raízes da sua mudinha. Mas calma que eu vou te explicar. O formato de cone que tem o filtro auxilia o crescimento vertical da raiz e impede que ela se novele, já que se isso acontecesse, a busca e absorção dos seus nutrientes seria dificultada. Esse crescimento é chamado de geotropismo positivo. Primeiro, pegue seus filtros usados. É bom usar 2 para reforçar e eles não rasgar. Faça uma abertura embaixo, tirando as pontinhas dos filtros. Agora, coloque-o em um recipiente que permita que o furo fique em contato com o ar, norteando a raiz da mudinha. Complete o filtro com terra e nela faça um buraquinho para enterrar a sua semente. E está pronto! Agora é só regar regularmente. Agora chegou a hora da gente aprender a fazer o copinho de folha. Para fazer o copinho de folha, você vai precisar de uma folha de aproximadamente 30 centímetros, alguns palitos de dente e uma tesoura. Agora é muito simples. Basta enrolar sua folha em formato de cone desta forma.
As pontas que se encontraram, você une com os palitos, como se estivesse costurando. E por último, faça um furinho na parte de baixo do cone, tirando a pontinha. Agora é só colocar terra, seu copinho já está pronto. A folha utilizada no vídeo foi de lírio da paz. Mas você também pode utilizar outras folhas grandes, como a folha de bananeira, taioba, chapéu de praia, entre outras. É sempre muito importante ter conhecimento sobre a espécie que está plantando. Assim, você poderá deixar as condições muito mais favoráveis para ela. A fotoblastia, que é a preferência de sol ou não pela planta, é um fator importante para a saúde de sua semente, assim como a rega. No geral, é bom deixar a sua plantinha germinando num local de meia sombra, numa estufa ou embaixo de um sombrite 80%. E para saber mais sobre as árvores, aqui vai uma sugestão de leitura. Árvores Brasileiras, de Harry Lorenzi, um guia que poderá te auxiliar a conhecer melhor sobre sua grande mudinha. Outra maneira de você produzir suas mudas é o que chamamos de estaquia. É bem simples. Você só precisa escolher uma árvore que quiser fazer uma muda. É bom que ela já tenha dado frutos pelo menos uma vez. Então, basta escolher um galho que tenha mais ou menos 15 centímetros e com pelo menos 6 gemas, que são essas bolinhas. Você deve retirar o galho bem próximo ao tronco, desta forma. Vamos retirar as folhas para que a planta foque suas energias nas raízes que queremos que ela desenvolva. O ideal é coletarmos nosso galho durante o outono ou o inverno, para evitar causar algum estresse na planta em períodos de floração ou frutificação. Algumas espécies de planta criam raízes com maior facilidade, apenas de colocarmos o galho num pote com água. Mas para melhorar esse processo, podemos fazer um enraizador caseiro, como uma alternativa aos fito-hormônios industriais, que acabam tendo um custo muito elevado. Basta colocar alguns feijões para germinar em um pote, com um furo embaixo para escoar a água e algodões no fundo para manter úmido. Quando estiver com mais ou menos este tamanho, coloque-os no liquidificador e bata com um pouco d'água, somente o necessário para bater. Depois dilua uma parte dessa mistura para 3 partes de água. Armazene na geladeira e use dentro de no máximo uma semana. Para usá-lo é bem fácil. Coloque o galho em um pote e adicione o enraizador, cobrindo a ponta que foi lascada e as 3 primeiras gemas acima dela, deixando as outras 3 pontas para fora. Guarde na geladeira e troque a mistura a cada 24 horas. Dentro de mais ou menos uma semana, você deve passá-lo para a terra, que deve ser um substrato nutritivo e bem soltinho, para que a planta tenha nutrição e as raízes consigam se desenvolver com facilidade. Agora que você já tem a sua mudinha pronta e crescida, chegou a hora de plantar ela na terra. Antes de plantar sua muda, você pode adubar a terra com um pouco de esterco, cinza de madeira e terra vegetal. Se você usou filtro de café ou copinho de folha de bananeira, é só cavar um buraco que caiba a sua muda, colocar ela lá dentro, do jeito que foi explicado anteriormente, com um filtro e tudo. Não se esqueça de preencher o resto do buraco com mais terra e apertar bem para sua mudinha ficar bem firme. Cubra com um pouco de palha para conservar a umidade do solo e não se esqueça de regar bem a sua árvore. Mas se você estiver usando outro recipiente que não é biodegradável, como a caixa de leite, é preciso antes cortar a caixa e tirar a muda com cuidado, sem desmanchar o torrão de terra, isso para não arrebentar as raízes dela. Então, coloque a sua muda no buraquinho, preencha o que sobrou dele com terra e aperte bem. Agora vamos mostrar como adubar a terra de forma natural para que sua planta sempre tenha os nutrientes de que precisa. Isso é muito importante não só para o seu crescimento, mas também para evitar praga. Mas antes, deixa eu perguntar, você já assistiu o vídeo do tutorial 1? Ainda não? Corre lá ver então, para você aprender a fazer uma composteira, porque isso vai nos ajudar a cumprir os próximos passos da produção da nossa muda. Com ela, você consegue obter o chorume e a terra de composteira,
que podem ser usados para adubar as plantas. Para o chorume, basta misturar uma parte dele para 10 partes de água, porque ele é muito forte e pode prejudicar suas plantas. Então é só regá-las com essa mistura uma vez por semana. Você também pode usar o esterco de galinha, que é um adubo muito poderoso e natural. Outra opção para uma produção sustentável é usar os restos de alimentos batidos no liquidificador ou bem picadinho, como cascas de banana, borra de café e cascas de ovo. Se for possível, é legal deixar as cascas de ovo secarem um pouco no forno antes de bater. Caso a sua árvore ainda assim seja atacada por alguma praga, você pode fazer um caldo de fumo para combatê-la. Você vai misturar 100 gramas de fumo picado em uma garrafa com 1 litro de água e deixar descansando por 3 dias. Depois é só coar e está pronto. Mas se você quiser potencializar o seu inseticida, pode adicionar 100 ml de álcool e ralar um pouco de sabão de coco ou colocar umas gotinhas de detergente. Então é só colocar em borrifador e aplicar nas plantas no final da tarde, quando o sol não estiver mais pegando nas folhas. Mas atenção, o caldo de fumo, apesar de ser caseiro, é um inseticida e pode ser perigoso. Então você deve tomar muito cuidado para que ele não caia na sua pele, olhos e mucosa. Use sempre luvas ao manuseá-lo e nunca aplique contra o vento, beleza? A produção de mudas é importante de várias maneiras. Elas podem ir para um projeto de recuperação de áreas degradadas, plantios em escolas, arborização urbana, agroflorestas ou mesmo para serem plantadas em casa. A vantagem de se produzir as próprias mudas começa com a certeza da procedência, o que pode ser de grande importância para um pequeno produtor que deseja reflorestar uma área de seu terreno, por exemplo, pois ao produzir, ele acompanha de perto os processos envolvidos e o desenvolvimento da planta, além de sair tudo mais barato. A questão da sustentabilidade também é muito importante, pois nas produções convencionais se usa muitos materiais plásticos que demandam uma produção industrial e que depois são descartados, gerando resíduos. A produção com técnicas sustentáveis permite a reutilização de materiais, que podem inclusive ser plantados junto com as mudas, além de usar métodos de adubação e controle de pragas de forma natural, sem agredir o meio ambiente. Outro ponto positivo é evitar o desperdício de sementes, visto que elas e o homem possuem uma longa história evolutiva juntos. Então, aproveitar o máximo do potencial das sementes nativas e crioulas é de grande valor para conservar essa relação e preservar a biodiversidade. A utilização de sementes crioulas é importante, pois, com a modernização da agricultura, houve uma monopolização de sementes, tornando o pequeno agricultor dependente da compra de sementes de grandes produtores, perdendo assim todas as adaptações selecionadas ao longo de milhares de anos e colocando em risco os pequenos negócios e produções de subsistência, o que fez com que essas pessoas precisassem abandonar o mercado. Por isso, se você for fazer suas mudas, seja para qualquer fim, procure os bancos de sementes crioulas perto de você e prefira espécies nativas da sua região. Além do mais, a relação com o meio e com a terra é algo que se intensifica muito quando você produz uma muda, quando você vê uma semente pequenininha se transformar em uma árvore gigantesca e cheia de vida. Com todas essas técnicas e com muito amor, você já consegue produzir suas próprias mudas em casa de maneira sustentável, sabendo como isso pode ser bom para você e para o meio ambiente. Agora é sua vez! Desafiamos você a produzir uma sementeira ou uma mudinha aí na sua casa e postar fotos nas redes sociais com a hashtag DesafioEcomudas ou @EcomudasFHO. Quer saber mais? Nos siga nas redes sociais e fique atento às próximas novidades. Ecomudas. Levar a sério não é levar a chato.